Então o tema de hoje é o desafio Discovery. Pode ser que nem todo mundo que esteja aqui assistindo esteja por dentro do que é esse desafio. Então eu vou adicionar contexto aqui nessa história. E nós convidamos os nossos clientes, ou até mesmo pessoas que não têm nenhum nível de relacionamento com a i3S, a enviarem geometrias para que a gente fizesse a simulação para você. Qual é o intuito disso? A gente quer mostrar como é possível que, a partir do uso de simulação, você obtenha respostas de uma forma rápida, mas com a preciosidade e o nível de fidelidade necessário para você tomar decisões de engenharia. O intuito no fim do dia é claro que a geração de valor, é aumentar a vantagem competitiva tanto do nosso negócio quanto dos produtos que a gente tem à disposição. Eu estou trazendo para a tela o Ansys Discovery Live. Para quem não conhece essa ferramenta, ela foi lançada recentemente, ela ainda não completou um ano de vida. E a proposta dela é da gente poder fazer diversos estudos dentro do ambiente CAD, dentro da nossa interface que a gente já faz operações geométricas nos nossos modelos, com o intuito de ter uma obtenção de respostas bem rápida. Essa é que é a filosofia do Discovery Live. É eu fazer uma análise para instantes eu ter uma ideia de qual caminho eu devo tomar durante as etapas preliminares do projeto. Uma vez que eu faço diversos estudos no Discovery Live em pouco tempo, eu posso aproveitar esse modelo e enviá-lo para ferramentas de maior complexidade para que eu bata o martelo nos valores que eu estou obtendo. Então eu gosto de dizer, o Discovery Live, que esse software que está aqui na tela, ele é uma ferramenta de produtividade. Ele agrega valor nas ferramentas que a gente já tem, no Fluent, no Mechanical, etc., porque ele nos promove o poder da descoberta, da gente fazer rápidas modificações na geometria no modelo para entender o que essas modificações estão melhorando ou piorando a performance do produto. Eu não vou me estender mais na apresentação do software, porque já tem muito conteúdo disponível. Quem tiver interesse, a gente já fez um monte de webinar, a gente tem publicação em blog. Se vocês quiserem me mandar um e-mail, estou à disposição. Mas eu achei interessante comentar, já que o software ainda não fez o seu primeiro aninho aí no mercado. Então, ele ainda é novidade. Eu trouxe aqui um problema que foi apresentado pelo João. E o caso que eu tenho aqui na tela é um skid, que nada mais é do que um dispositivo utilizado para sustentar equipamentos. Sustentar bombas, sustentar motores, compressores, turbinas, etc. E o que a gente quis fazer nesse modelinho, que foi proposto aqui pelo João, uma análise bem simples, é fazer uma análise estrutural nessa estrutura. Entender como que ela vai se comportar, se ela vai vir a falhar ou não por conta do carregamento que está sendo aplicado. Para esse estudo, a primeira coisa que eu fiz foi trabalhar com a geometria. Dessa vez o João me deu o CAD de verdade, então eu consegui abrir a geometria que ele me passou no formato do SolidWorks. A gente trabalhou essa geometria aqui, transformei esses elementos em elementos de casca, para não ter uma espessura demasiadamente fina nessas entidades para fazer uma discretização. E a primeira coisa que eu fiz foi efetuar uma análise modal, uma análise de vibração, para entender qual que é a frequência natural dessa estrutura. Então o material que está aqui envolvido é aço estrutural. Como condição de contorno eu apliquei somente os 8 apoios que foram propostos aqui pelo próprio cliente. Essa geometria ela é apoiada nessas 8 regiões inferiores. E para fazer uma análise de vibração, a única vinculação que eu preciso é considerar aonde que essa geometria está apoiada. Então, considerando esses apoios, já tenho tudo que é necessário para rodar o problema. Eu não vou rodar aqui ao vivo, porque a gente já está chegando no fim da apresentação, eu tenho que dar uma corridinha, inclusive. Mas olhando aqui os resultados, a gente consegue obter, a partir dessa análise, qual que é a frequência natural dessa geometria. Então, eu consigo ter uma ideia aqui que, por exemplo, o primeiro modo de vibrar ocorre com 44 Hz e meio, então eu não posso ter nenhuma máquina atuando nessa frequência apoiada nessa estrutura. Por exemplo, um motor. Eu não posso ter um motor se movimentando com essa frequência, senão vai existir uma tendência natural da gente incitar, da gente provocar a frequência
abusiva dessa estrutura, o aumento de amplitude por conta do fenômeno de vibração, porque eu estou perturbando essa estrutura justamente na primeira frequência que ela é mais fraca, digamos assim, entre aspas. Quando a gente está falando de projeto, o que a gente busca normalmente é fugir dessas frequências naturais. Então, se eu estou vendo que os 44 Hz são a frequência natural da minha estrutura, eu tento pegar um motor, um equipamento que não vai provocar nenhum carregamento, nenhuma carga com esta frequência. Se eu não consigo modificar essa frequência, se o meu motor tem que trabalhar a 44 Hz, eu não tenho como fugir disso, então eu tenho que efetuar modificações geométricas na minha estrutura, posicionando reforços aqui e acolá, para garantir, então, elevar esse nível de frequência natural para que o meu motor não provoque a falha dessa estrutura. Então, uma análise bem rápida de se fazer e uma consequência direta dela é que nós podemos analisar qual que é a tendência de deslocamento dessa peça. Então, no primeiro modo de vibração, vai existir uma tendência de flexão dessa chapa inferior que a gente está vendo aqui. Se eu analisar o segundo modo de vibração, ela já começa a dar uma abaulada e por aí vai. Eu consigo avaliar para cada modo de vibração, os primeiros são os mais perigosos, como que essa estrutura vai ter a tendência de vibrar. Antes que vocês me perguntem também, na análise de vibração, a massa do sistema impacta completamente a matriz de rigidez que está sendo estabelecida. Então, se eu tenho grandes massas apoiadas em cima desse skid, essas massas vão afetar a frequência natural dele. Eu estou simplificando esse problema por ser uma demo e principalmente o João não me falou o que está em cima desse skid nem a massa que está aplicada aqui em cima. Então, não tenho como definir esse problema. Mas aqui dentro do IEM, que faz parte do pacote Discovery, a gente consegue sim considerar massas externas e efetuar o estudo dessa estrutura considerando as cargas que estão em cima dela. Uma vez que eu rode essa análise modal, eu posso aproveitar esse mesmo setup, clico com o botãozinho aqui direito, Duplicate, e eu crio uma análise estática na qual, dessa vez, além dos apoios, eu vou aplicar os pontos em que eu tenho cargas. Então, aonde que eu tenho massa, onde eu tenho, aliás, forças, momentos aplicados nessa estrutura, para na sequência eu analisar aqui nos meus resultados quanto que é a tensão equivalente à tensão de Von Mises que está atuando nesse dispositivo. E eu consigo ver que eu tenho um ponto aqui de mais de 70 megapascal, que perto da característica do aço, nesse aço aqui em específico não é um problema tão grande assim, mas é um dado relevante de tensão que está sendo sentido aqui na estrutura. Posso propor modificações no perfil empregado, nos reforços que têm conexão com esse perfil, para tentar melhorar um pouco o valor dessa carga aí. Com isso, eu trouxe modelos de análise térmica, a gente apresentou modelos de análise estrutural e fluidodinâmica dentro do Discovery Live, eu ainda trouxe aqui um componente com um elemento de casca, tudo isso dentro da família Discovery para mostrar para vocês como que daria para a gente atacar esses problemas. Eu não necessariamente estou apresentando as respostas para esses problemas, isso é muito importante. Eu estou apresentando como que seria um caminho para a gente obter essas respostas. A gente fez uma live no Facebook na qual eu apresentei basicamente esses mesmos problemas e a gente achou legal fazer um webinar a respeito desse assunto, porque tudo isso que vocês viram aqui são problemas reais de clientes. São clientes que entraram em contato com a gente pelo Desafio Discovery, falaram os problemas que eles estavam tendo e mandaram esses casos aqui para a gente. Então nós achamos interessante, até mesmo para compartilhar com todo mundo, todos vocês que estão aqui nos assistindo, para vocês terem uma ideia do que a indústria está fazendo em diversas áreas diferentes. A gente tem modelo aqui que é de universidade, tem modelo que é de indústria pesada, enfim, para a gente ter uma ideia de como o pessoal está utilizando simulação e aonde os próprios clientes estão vendo valor para a simulação no seu dia a dia. Então é uma pegada diferente das outras apresentações que a gente costuma fazer, onde a E3S estabelece o tema,
A E3S estabelece o problema que vai ser apresentado e como resolvê-lo. Aqui não. Aqui foi tudo proposto por vocês. E eu aproveito para deixar um convite para que vocês estejam atentos em próximas apresentações que a gente venha fazer no futuro nessa mesma linha, porque bastante gente participou desse desafio Discovery e eu gostaria que tivesse sido o triplo, o quádruplo. Então, na próxima vez que a gente fizer algo assim interativo, que vocês tenham o potencial de mandar para a gente um problema, conversar com a gente, etc., eu acho que seria extremamente interessante mais gente participar. Então, foi muito bacana. Foi um protótipo, eu particularmente gostei muito desse protótipo, eu peço até que vocês nos informem aí, nos deem um feedback do que vocês acharam da apresentação, o que vocês acharam dos problemas que foram apresentados, etc. Pessoal, com isso eu vou pegar agora para responder algumas perguntas e quem já está satisfeito, valeu pela participação, a gente está com o tempo apertado, então vou responder só 2 perguntinhas. Primeira pergunta que eu estou vendo aqui, tá, essa aqui foi respondida, deu para trabalhar com um elemento de casca, não no Discovery Live, mas no Discovery AEM, então é possível fazer esse tipo de análise. Tem uma pergunta aqui a respeito do modelo da prótese, que padrões de layers que a gente tem à disposição para criar o interior dessa geometria. Poxa, a gente tem um monte, tem N padrões que podem ser utilizados, a biblioteca tem vários, o usuário pode criar o seu próprio padrão, inclusive. Eu não tenho tempo para mostrar isso agora, mas dá sim, dá para fazer várias modificações e com o Discovery Live fica muito bacana a gente sair testando cada layers diferente para ter uma ideia da resposta. Não preciso nem dizer que para cada layers criado, se eu for no Mechanical, gerar uma malha para cada nervurinha interna daquela, poxa, dá trabalho, não é trivial. Então, o Discovery Live eu acho que ele é uma ferramenta muito interessante para esse tipo de aplicação, porque ele nos dá produtividade. A gente consegue fazer vários testes rápidos, identificar quais são os formatos mais interessantes para fazer 2, 3 simulações com maior nível de detalhamento. A última, qual é o modelo de turbulência aqui que está sendo utilizado pelo Discovery Live? O Discovery Live ele trabalha com uma variação do método de volumes finitos e o modelo LESS. Mas é importante entender que todos esses códigos eles foram modificados e alterados pela ANSYS e eles são altamente confidenciais para a gente conseguir ter essa velocidade, essa agilidade de resposta que vocês estão observando aqui. Então, no Discovery Live ele roda tudo transiente, padrão LESS. Se a gente quiser, a gente consegue depois fazer uma análise estacionária em cima, mas o código que está sendo utilizado é confidencial da ANSYS, essa que é a grande novidade, o grande pulo do gato dessa ferramenta. Então, dito isso, mais uma vez, eu agradeço a participação, obrigado por acompanhar os nossos webinars e eu conto com vocês tanto para o próximo desafio quanto para a próxima apresentação que a gente fizer aqui na E3S. Um abraço a todos e até mais.